Muito bem, meus amigos, nós encerramos o último bloco falando sobre aquela novela ali, envolvendo medidas provisórias, reforma trabalhista e o entendimento do Supremo quanto à gestante e à lactante trabalhando em atividades insalubres. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos seguir um pouco adiante e mudar um pouquinho de assunto para falarmos aqui sobre o salário maternidade, tá bem? O salário maternidade, vocês bem sabem, ele é um benefício previdenciário. Tá legal? Não é uma verba trabalhista, é um benefício previdenciário que é custeado, no fim das contas, pelo INSS. Tá legal? Pelos cofres da Previdência Social. E o salário maternidade, ele é regulamentado, ele é previsto aqui nessa Lei 8.213 de 91. Legal? O salário maternidade, ele não se confunde com a licença maternidade, tá? É o benefício que é pago durante a licença maternidade e ele está previsto não na CLT, mas no plano de benefícios da Previdência Social, Lei 8.213. Bem? Então, esse dispositivo legal diz lá que o salário maternidade, ele é devido à segurada da Previdência Social, tá? Uma das categorias dos segurados são as empregadas, inclusive empregadas seletistas. Esse salário é devido durante 120 dias, com início no período, a gente já comentou, entre 28 dias antes do parto e a própria data do parto, observadas situações e condições previstas na legislação. A gente sabe que a mãe que adota, não apenas a mãe que gesta a criança, faz jus à licença maternidade, e aqui também a mãe que adota faz jus também ao salário maternidade. Tá? E notem aqui quanto ao gênero. Olha só a redação do 71A da CLT. Ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido ao salário maternidade pelo período de 120 dias. Tá? De onde apareceu esse prazo? É o mesmo prazo lá da licença maternidade, então, aqui para compatibilizar com aquele prazo da licença maternidade, surgiu também o salário maternidade de 120 dias. Daldi, que história é essa aí de segurado e segurada aí no 71A? Amigos, imagine o seguinte. Imagine que a gente tem ali um casal homoafetivo, dois homens, dois empregados do sexo masculino. Eles vão lá e adotam uma criança. Bacana. Da onde eles vão ter direito à licença maternidade? Eles vão ter direito a salário maternidade? A resposta é sim. Um deles vai fazer jus aqui ao salário maternidade. Daí o assegurado da Previdência Social, quando adota, tá bem? Principalmente aí no âmbito de uma união homoafetiva, é que ele fará jus a esse salário maternidade também de 120 dias. Tá legal? Independentemente da idade da criança, 120 dias de duração. Belezinha? Muito bem, pessoal. Seguindo adiante, a gente tem aqui a previsão tanto da licença maternidade como do salário maternidade, que a gente já até havia adiantado. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial faz jus à licença maternidade, tá? Esse dispositivo aplica-se também ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, tá? E quando houver ali adoção ou guarda judicial conjunta, o que vai acontecer? Que apenas um dos empregados, um dos adotantes, fará jus à licença maternidade, e também ao salário maternidade. Belezinha? Olha só, voltando aqui para a situação da gestação. O que vai acontecer? Se por algum motivo aquela gestação ela não é bem sucedida, ela não chega ao fim, não há ali um nascimento do bebezinho e há um aborto, terá lugar essa regrinha do 395 da CLT. Se for o chamado aborto espontâneo, que é o aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, o que vai acontecer é que a empregada terá direito a uma licença, a um descanso remunerado de 2 semanas. Até para que ela possa se recompor psicologicamente.
né? Em alguns casos, até fisicamente, ela precisa de ter esse tempo, né, para se recompor. Então, ela terá direito a esse repouso que será remunerado, tá bem? Então, em caso de aborto, né, e aborto não criminoso, repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes de seu afastamento, tá? Se é afastamento remunerado, é, portanto, hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Bacana? 395 da CLT. Pessoal, bote um asterisco, esse 395 ele cai muito em provas. E por falar em cair bastante em prova, a gente vai, talvez, para o principal assunto desse bloco, que diz respeito à estabilidade, à garantia de emprego da gestante. Se a gente for no artigo 10 do ADCT, o ADCT é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é texto constitucional, tá? Apesar de ser transitório, essas regras, né, ou essa regra, ela continua sendo aplicada até hoje. E uma das regras previstas no ADCT diz respeito à estabilidade da empregada que está gestando uma criança. Então, o que vai acontecer? É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante. Legal? Desde quando, Daudi? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Vamos colocar aqui na tela cheia, porque isso vai funcionar da seguinte forma. Olha só. Imagine só, a gente tem aqui uma linha do tempo. Legal? Em algum momento, a empregada vai se engravidar, né? E segundo aqui a Constituição Federal, né? A partir da confirmação da gestação, tá? Ela está estável no emprego. É vedada a dispensa imotivada dessa trabalhadora porque ela está grávida. Muito bem. Ela vai ter ali, né, o seu período, a sua gestação. Imagine só os 9 meses, também. Em algum momento, ela vai dar à luz, tá? Então, nós teremos ali o parto. Bacana? Daudi, a partir do parto, no dia seguinte, eu já posso dispensar aquela empregada? Amigos, a resposta é não. Por quê? Eu vou computar ali mais 5 meses. Legal? Mais 5 meses após o parto. Tá bem? Então, o que vai ocorrer? Durante todo esse período aqui, ó, que a gente está colorindo de vermelho, durante todo esse período, subsistirá a estabilidade, a garantia de emprego da gestante. Gestação mais 5 meses após o parto. Bacana? Então, é importante, né? Essa regrinha é simples, tá? Mas ela cai muito em prova e nós já vamos trazer aqui uma das questões de prova sobre esse tema. A empregada gestante é assegurada estabilidade desde a confirmação da gravidez, bacana, até 120 dias após o parto. E isso, amigos, está errado, tá bem? É uma das várias questões que tenta confundir você entre dois institutos muito parecidos. Um deles é a garantia de emprego e outro deles é a licença maternidade. Legal? O que é importante você perceber? A licença maternidade é aquele período no qual a empregada não trabalha, mas ela vai receber ali normalmente o seu salário, a sua remuneração. Legal? Por meio do pagamento de um benefício previdenciário. Né? Este aqui, a licença maternidade, ela está prevista lá no artigo 7º da Constituição e ela tem a duração de 120 dias como regra geral. Legal? Isso, né? Não se confunde com a garantia de emprego. Tá? São situações bem distintas. A garantia de emprego, né, é aquela estabilidade que a gestante possui de não ser dispensada de maneira imotivada e o prazo aqui será de até 5 meses pós-parto.
Tá? Muita atenção para a gente não confundir. Tá? São situações bem distintas, licença maternidade, garantia de emprego, situações bem distintas, e com prazos bem distintos também. Tá legal? Bacana, muito bem, pessoal. Ainda falando sobre garantia de emprego, é importante a gente comentar a regrinha aqui do 391A da CLT, que diz o seguinte. Olha só, primeiro vamos comentar aqui o caput e na sequência a gente comenta também o parágrafo único. Tá? Aqui no caput é uma mudança lá do ano de 2013, né? Já tem muitos anos, e no parágrafo único uma mudança de 2017. Então o que vai acontecer? Diz lá o legislador que a confirmação do estado de gravidez, no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista no ADCT que nós acabamos de ler. Tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Esta regra, né, é fruto de uma alteração no entendimento do TST, que o Congresso Nacional acabou refletindo e positivando isso lá na CLT. Imagine só, a empresa vai lá e contrata uma empregada por prazo indeterminado, beleza? Muito bem. E dispensa aquela empregada. Dispensa aquela empregada, né? Imagine só que foi uma dispensa sem justa causa. Então, após a comunicação da dispensa, vai correr ali o prazo do aviso prévio, beleza? Pelo menos de 30 dias. Muito bem. Imagina só que dentro daqueles 30 dias do aviso prévio, né, o período mínimo, a empregada vai lá, ela até então não sabia, mas a empregada vai lá e ela descobre que está grávida. E eis que surge a grande questão. Poxa, Daldi, quando o empregado, né, quando ela foi dispensada, ela não estava grávida, ela nem sabia que estava grávida, mas 15 dias, 20 dias, 30 dias depois, ela foi no médico, né, e batata, ela já tem ali a confirmação de que ela está grávida. O que aconteceu? Confirmação da gravidez durante o aviso prévio. Meus amigos, tanto faz, né? Pouco importa se é aviso prévio trabalhado, se é aviso prévio indenizado. O que vai acontecer? Aviso prévio é contrato de trabalho. Tá? O período do aviso prévio ele é incluído na vigência do contrato de trabalho. Inclusive, né, naquela anotação do fim do vínculo, a data que o empregador coloca lá na carteira de trabalho, na CTPS, como sendo o último dia do contrato, o último dia de trabalho, aquilo ali é considerado computando já o aviso prévio. Não é legal? Então, o aviso prévio, amigos, o período do aviso faz parte da vigência do contrato de trabalho. Então, a concepção, a confirmação da gravidez dentro daquele período também permite, também autoriza a aquisição dessa estabilidade. Legal? Então, o que vai acontecer? Aquela empregada, né, foi demitida. Alguns dias depois, ainda durante o aviso prévio, ela confirma ali a sua gravidez. Fica suspenso o aviso prévio daquela empregada, tá legal? A partir daquele momento, ela não mais pode ser livremente dispensada. Ela adquiriu uma estabilidade, né, durante toda a gestação e mais 5 meses após o parto. Legal? Então, percebam aqui a força da estabilidade da gestante, né, 5 meses após o parto. Isso alcança também a aquisição, né, a confirmação da gravidez durante o aviso prévio. Legal? Muito bem, seguindo adiante, a gente vai comentar aqui uma alteração muito importante de 2017, lá do final de 2017, que diz o seguinte: o disposto no caput deste artigo, né, que é a estabilidade da gestante, aplica-se ao empregado adotante, ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Poxa, Daldi, não entendi muito bem. Olha só, pessoal, o que aconteceu? A gente sempre falava na estabilidade da gestante, né? Sempre ensinávamos a estabilidade da gestante, né? A garantia provisória de emprego da gestante. Hoje em dia, o mais correto é falar na estabilidade da gestante e da adotante. Ou do adotante, tá? Porque não mais apenas a mãe que gesta a criança,
mas também a mãe, o empregado que adota a criança, além de ambos terem direito a salário maternidade, ambos terem direito à licença maternidade, a partir de 2017, ambos têm direito à estabilidade no emprego. Tá bem? Então, a partir, aquele empregado, aquela empregada, não importa o sexo, vai lá e adota uma criança. A partir da concessão da guarda provisória para fins de adoção, eu vou computar ali 5 meses após aqui a concessão e expedição da guarda provisória. Dentro daquele período, o empregado ou empregada que adota também está estável no seu emprego. Belezinha? Então a estabilidade que era da gestante, hoje em dia é da gestante e da adotante, tá? É da gestante e da adotante. Antes da gente prosseguir, o que é importante nós comentarmos aqui com vocês, alguns entendimentos, principalmente o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Confirmando esta constitucionalidade aqui do 391A e confirmando também a constitucionalidade da súmula 244, que nós veremos mais adiante, tá? No sentido de que, muitas vezes, a empregada, muitas vezes o empregador não sabe que a empregada está grávida e ele vai lá e dispensa aquela empregada. Muitas vezes a confirmação da gravidez vem durante o período do aviso prévio, mas ela já estava grávida. Em algumas situações, o empregador não sabe disso. Em algumas situações, amigos, nem a empregada sabia que estava grávida. E entende o Supremo que isso é natural, que isso é assim mesmo, que faz parte, tá? Entende o Supremo que o que basta, o que realmente é necessário para a aquisição da estabilidade da gestante e agora também da adotante, é a anterioridade ali da gravidez em relação à dispensa sem justa causa. Tá legal? Então, o que aconteceu primeiro? Tá? Ela já estava grávida quando o contrato se extinguiu? Já. Então, o contrato não poderia ter sido extinto. Bacana? Nesse sentido, nós vamos comentar aqui com vocês um parâmetro jurisprudencial muito importante para fins de prova, que é a súmula 244 do TST. Legal? Súmula 244 do TST, não é que ela cai, ela despenca em provas, e ela diz respeito justamente à estabilidade provisória da gestante. Ela tem 3 incisos, tá? Nós vamos ler com calma cada um destes 3 incisos e comentar aqui os seus detalhes para fins de prova. Olha só, vamos aqui comigo, tá? Tome um fôlego aí, respire fundo, porque o tema aqui é muito importante. Vamos lá, vamos ver o que o TST diz a respeito dessa estabilidade. Diz lá, inicialmente, que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador, isto não afasta o direito à indenização decorrente da estabilidade. Olha só, pessoal, o que quer dizer aqui esse inciso primeiro? A gente até havia comentado, mas é o seguinte: sempre que a mulher engravida, o empregador sabe que ela está grávida? A resposta é não. Muitas vezes a empregada mesmo, ela demora um período ali para descobrir que está grávida. E aí a segunda pergunta é, mas mesmo assim, mesmo o empregador dispensando aquela empregada sem saber que ela estava grávida, dispensando ela de boa fé, mesmo assim ela terá direito a receber uma indenização do seu empregador? A resposta é sim. Tá legal? Esse item teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo, tá? Há alguns anos, no sentido de que aqui a responsabilidade do empregador, ela é uma responsabilidade objetiva. Legal? Mesmo se o empregador não houver agido com dolo, com má fé, com a intenção de prejudicar a empregada, mesmo se ele não houver agido com culpa, tá? Mesmo que ele não soubesse do estado gravídico daquela empregada, e se ele a demitiu estando grávida, ela fará jus a receber uma indenização do seu empregador. Tá bem? A responsabilidade dele é objetiva, pouco importa que dolo ou culpa na conduta do patrão. Bacana? Muito bem. Segundo item, diz que a garantia de emprego à gestante
só autoriza a reintegração, vou inclusive marcar aqui de outra cor, só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. O que está querendo dizer aqui esse segundo item? Aqui a questão é de momento, é de quando. Olha só, imagine que a empregada foi injustamente dispensada, estando grávida, ela foi dispensada ali, né, sem justa causa. Muito bem. Quando ela descobre que está grávida, né, ou mesmo já sabendo que estava grávida, o que ela faz? Ela vai lá, né, conhecendo aqui o artigo 10 do ADCT, conhecendo a súmula 244, ela vai lá e entra com um processo, tá? Entra com uma reclamação trabalhista contra o seu antigo empregador, justamente pleiteando ali, né, o retorno. O que ela pode pleitear? O que ela pode pedir? Ou o retorno ao seu emprego, tá bem? Que é a chamada reintegração aqui de azul. Ou ela pode pedir a indenização, o pagamento dos salários e demais direitos do período de estabilidade. Daldi, quando é que ela pode receber a reintegração? Quando é que ela vai poder pedir e receber a indenização? Amigos, tudo vai depender de em que momento ela está. Tá? Imagine só, ela entra ali com aquela reclamação trabalhista, né? E aquilo ali fica parado ali na Justiça do Trabalho durante muito tempo. Tá bem? Durante muito tempo. Quando o juiz do trabalho decide, né, expede ali a sentença, decidindo aquele caso, ele percebe que já findou, já se expirou o período da estabilidade. Legal? O juiz decidiu aquele caso depois dos 5 meses após o parto. Então, nessa situação, não cabe mais reintegração. Tá? Porque aquela decisão ocorreu já fora do período de estabilidade. Naquela situação, a empregada vai receber apenas uma indenização. Indenização relativa a salários e demais direitos correspondentes ao período que não poderia, né, estar fora da empresa. Legal? Então, tudo vai depender do quando, tá? Se ela ainda... vamos ver, olha só. Vamos aproveitar aqui esse desenho. Se a decisão judicial, né, se der nesse período aqui ainda, dentro do período de estabilidade, aí poderá haver sim a reintegração. Legal? O juiz do trabalho é que vai avaliar isso. Agora, se aquela decisão já sair aqui, após o fim do período de estabilidade, aqui, amigos, ela não fará jus, né? Não faz mais sentido reintegração. Ela fará jus apenas a uma indenização relativa a salários e demais direitos desse período de estabilidade. Bacana? Muito bem, pessoal. Isso é o inciso 2º lá da súmula 244. E agora a gente vai para o inciso 3º. Tá? E esse inciso 3º, amigos, ele é realmente cerne de muitos debates, muitas controvérsias. Por quê? A redação dele foi alterada em 2012. Tá? A partir daí, esse inciso 3º começou a cair muito em provas e ela foi alterada para dispor justamente o contrário do que ela dizia anteriormente. Olha só o que atualmente diz o item 3 da súmula 244. Diz que a empregada gestante tem direito à estabilidade, que nós estamos comentando, a estabilidade da gestante, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Legal? Olha só, o que acontece aqui? Imagine só, você é um empregador, você contrata uma empregada por um contrato de experiência, tá? Que é uma espécie, uma modalidade de contrato por prazo determinado. Muito bem. Aquele contrato, amigos, ele tem data certa para se extinguir. Bem? Então, ele tem lá 45, 90 dias, por exemplo. Muito bem. Se aquela empregada, mesmo tendo sido contratada no bojo de um contrato por prazo determinado, se ela engravida, se ela confirma ali a sua gravidez dentro daqueles 90 dias, dentro do prazo determinado, amigos, entende o TST que aquele contrato não mais
pode encerrar naquela data previamente estabelecida. Tá legal? Porque entre a data previamente estabelecida e o direito da empregada à estabilidade no emprego, prevalece, segundo o TST, a estabilidade no emprego. Legal? Então esquece aquela data, tá? O contrato não vai mais se extinguir naquela data previamente fixada. Este é o atual entendimento que consta da súmula 244 do TST, e isso aqui cai muito em prova, tá? A partir daqui, a gente poderia dizer, por exemplo, que as empregadas contratadas no bojo do contrato de experiência, tá? As aprendizes, né? Tem lá o contrato de aprendizagem, que é um contrato por prazo determinado. Enfim, todas essas situações de contratação por prazo determinado, nelas seria possível a aquisição da estabilidade dentro desse período do prazo determinado. Legal? Então grave aí, né? Este é o atual entendimento da súmula 244. Agora, amigos, é importante comentar, fazer uma pequena ressalva aqui com vocês, tá? Porque, para fins de prova, é importante que você conheça, sim, este entendimento do TST, que está consolidado em uma súmula, mas o que acontece? A partir de 2020, tá? Ali julho, agosto de 2020, começaram a surgir alguns entendimentos, algumas decisões do TST contrárias a esse item 3 da súmula 244. Legal? Então houve ali, né, começaram a surgir esses precedentes em sentido contrário à súmula 244, tá? Isso indica que a partir de uma alteração na composição do TST, é possível que o TST venha a rever esse entendimento aqui de aquisição da estabilidade no bojo de contratos por prazo determinado. Tá bem? Fiquem ligados, tá? Ainda é um entendimento, né, principal, consolidado, mas já não é algo unânime mais ali no átrio, no bojo do TST. Bacana? Muito bem, pessoal. Muita atenção para a gente não confundir essa situação aqui, tá, das empregadas contratadas por prazo determinado com as contratações temporárias da Lei 6.019. Olha só, eu vou trazer aqui uma tela em branco para a gente distinguir aí esses dois institutos. Tá? Eu tenho lá a contratação, ou melhor, o trabalho temporário lá da Lei 6.019, que é uma situação bem específica, tá legal? E eu tenho os contratos de trabalho por prazo determinado. Muito bem, pessoal. Qual que é a diferença entre essas duas situações? O contrato de trabalho por prazo determinado, ele consta, além de outras leis, principalmente da CLT. É aquela situação que a gente sabe que o contrato deve ter no máximo 2 anos, salvo ali no contrato de experiência, que é o prazo máximo de 90 dias. Né? Nessa situação aqui, eu tenho um vínculo entre empresa de um lado, tá? Empresa ou empregador de um lado, empregada do outro lado, é um empregado do outro lado. Bacana? Então é uma relação ali bilateral. Por outro lado, quando a gente fala lá no contrato de trabalho temporário, tá, ele está previsto em outra lei, é uma situação específica lá da Lei 6.019, legal? Há outros prazos, mas principalmente a distinção é que no trabalho temporário eu tenho 3 figuras. A gente vai ter aqui uma relação trilateral, tá bem? Eu vou ter aqui um contratante, tá? Um tomador daqueles serviços. Eu vou ter aqui uma empresa, tá? Uma empresa de trabalho temporário, que a gente chama de ETT, e eu vou ter aqui os trabalhadores, tá? Os trabalhadores temporários. Tá bem? O que vai acontecer? Essa empresa, né, o contratante vai até o mercado, chama ali uma empresa de trabalho temporário e fala, olha, eu preciso que você me forneça trabalhadores.
Eu estou precisando de alguns trabalhadores para trabalhar aqui 90 dias, cobrir aqui uma licença maternidade, 120 dias, enfim, faça aqui a intermediação de mão de obra. E essa empresa vai até o mercado de trabalho, contrata ali, né, alguns trabalhadores, e estes trabalhadores vão trabalhar em benefício, tá? Em benefício daquele contratante. Então a gente tem um triângulo, uma relação trilateral. O que vai acontecer, meus amigos? Estas empregadas, segundo o TST, estas empregadas aqui possuem estabilidade, sim, da gestante, tá? Elas fazem jus à estabilidade da gestante, diferentemente das trabalhadoras temporárias. Bem, entende o TST, né, em sede ali de precedente obrigatório, que as trabalhadoras temporárias, por constituir ali um vínculo de outro tipo, tá, um vínculo ali de outra natureza, estas aqui não possuem, não fazem jus, não têm direito à estabilidade da gestante. Tá legal? Então, esta é uma distinção importante, tá? E isto consta, amigos. Isto consta aqui, ó. Esta é uma tese aprovada pelo TST, tá? Que não se aplica às empregadas temporárias a garantia de emprego da gestante, a estabilidade gravídica. Tá legal? O que você precisa ficar atento aqui, pessoal? Para você não confundir trabalho temporário, tá? Olha a palavrinha aqui, temporário, cujas trabalhadoras não fazem jus à garantia de emprego, com trabalho ou contrato por prazo determinado. A diferença aqui terminológica é sutil, tá? Mas você tem que ficar atento a isso, né? Lembre-se lá daquela relação trilateral do trabalho temporário, né? Diferentemente aqui do contrato por prazo determinado, que é uma relação entre duas partes. Bacana? Assim, antes da gente partir aqui para os exercícios, amigos, olha só. É importante a gente lembrar que as empregadas domésticas, diferentemente das trabalhadoras temporárias, as empregadas domésticas têm ali na própria Lei Complementar 150 uma previsão específica, tá, de que elas fazem jus à estabilidade e à garantia de emprego da gestante. Tá legal? Então a gente viu aí, né, algumas situações, especificamente, né, na confirmação da gravidez durante o aviso prévio, sobre a contratação de empregadas por prazo determinado, né, em que subsistiria, sim, o direito à estabilidade da gestante. Por outro lado, nós vimos que nas trabalhadoras temporárias, estas não fazem jus à estabilidade gravídica. E agora, por fim, que as empregadas domésticas, né, trabalham ali em âmbito familiar, essas também fazem jus à estabilidade da gestante. Tá legal? Vamos agora ver aqui uma questão de prova, né, antes da gente seguir aqui para a parte final desse bloco. Olha só, questão de prova. Questão da Joana, né? A Joana foi contratada a título de experiência, também, em agosto de 2014, para exercer a função de recepcionista. Em novembro, quando da extinção do contrato, Joana pleiteou a manutenção no emprego em razão de sua gravidez, mas não entregou ao empregador qualquer atestado que confirmasse a informação. Tá bem? Então, diante de tal situação, o contrato de trabalho de Joana, né? E aí a gente vai examinar aqui as 5 alternativas. Olha só, nas letras A, B e C, a gente vai dar como incorretas, porque se a Joana ela estava grávida, ela estava grávida quando o contrato foi extinto, mesmo que fosse ali um contrato de experiência, um contrato por prazo determinado, o que vai acontecer? Ela ainda assim fará jus a essa estabilidade no emprego. Tá bem? Agora, a gente vai examinar aqui as letras D e a letra E. A letra D diz que ele não pode ser extinto, tendo em vista a estabilidade provisória no emprego decorrente da gravidez, sendo irrelevantes, né? Esse é o bacana aqui dessa questão, sendo irrelevantes
os fatos de não ter sido entregue ao empregador qualquer atestado que confirmasse a gravidez e de o contrato ter sido celebrado na modalidade de experiência. Opa, pessoal, a letra D é o nosso gabarito, tá bem? A letra D é o nosso gabarito, né? E o que a gente tem que se lembrar? Além desse aspecto que a gente estava estudando há pouco, que a empregada contratada no âmbito de um contrato por prazo determinado, ela faz jus, segundo a atual redação do item 3 da súmula 244, à estabilidade gravídica. Mas um outro detalhe, quanto a esse atestado que confirmasse a gravidez, a gente tem que se lembrar que a exigência deste atestado para admissão ou para permanência no emprego, isso é uma prática vedada lá pelo artigo 373A da CLT, tá bem? Então, de fato, o empregador não pode exigir que a empregada, poxa, está dizendo que está grávida, então me prove aqui, me traga aqui o atestado de gravidez, né, para que você continue aqui no emprego, do contrário, você será demitido. Então, ele não pode adotar esse tipo de conduta, não pode adotar essa prática. Tá legal? Prática vedada pela CLT, nosso gabarito está aqui na letra D. Bacana? Então, nós estamos praticamente terminando aqui essas regras relacionadas à proteção à maternidade, mas faltaram aqui algumas regras, alguns tópicos adicionais. Tá bem? Então a gente vai comentar aqui alguns tópicos adicionais sobre a proteção ao trabalho da mulher, de modo mais amplo, e uma dessas regras diz respeito ao limite para carregamento de peso, tá? O que vai acontecer? As empregadas, né, do sexo feminino, entende-se que elas têm ali uma estrutura física um pouco mais frágil do que a estrutura física dos homens. Então é por esse motivo que o legislador seletista estabeleceu um limite para carregamento de peso por parte das empregadas bastante inferior àquele aplicável aos empregados em geral. Tá bem? Olha só, para empregadas do sexo feminino, existem dois limites. Vamos anotar aqui na tela. Existe o limite de 20 quilos, tá? Para o carregamento de peso ali no trabalho contínuo. Então, aquela empregada que trabalha continuamente carregando peso. Beleza, máximo de 20 quilos, né? Tanto faz se ela estiver grávida, se não estiver grávida, enfim. Sendo mulher, máximo de 20 quilos. Tá bem? Agora, se for alguém que até carrega peso, mas carrega peso ali a título, né, em caráter ocasional, aí o limite já passa a ser de 25 quilos. Bacana? Tem alguma situação, Daldi, que esses limites não são aplicáveis? Tem sim. Exceção quando ela carrega esse peso, mas com a ajuda ali, né, de carrinhos de mão, de vagonetes sobre trilhos, tá? Então não é ela que está levando ali no lombo, né, nas costas dela, ela está levando ali por meio de carros de mão, aparelhos mecânicos, tá? Então quando há ali algum tipo de tração mecânica, aí, amigos, não se aplicam estes limites de 20 e 25 quilos, tá bom? Ah, Daldi, e para os empregados aí do sexo masculino, como é que ficam esses limites? Amigos, para empregados maiores de idade do sexo masculino, em regra, esse limite é de 60 quilos, tá bem? Então, percebam aí, 60 quilos para os empregados em geral. Para a mulher e também para menor de idade, a gente vai ver mais à frente, os limites são de 20 quilos, trabalho contínuo, 25, trabalho ocasional. Bacana? Questão de prova sobre isso aqui, pessoal. Vamos lá. Olha só. Em trabalho contínuo, a força muscular máxima que pode ser exigida à mulher pelo seu empregador é 25 quilos. Opa, tá errado, né? Isso aqui aplica-se para o trabalho ocasional, para o trabalho contínuo é 20 quilos. Tá? Então o item está errado. Mais uma, aqui já caminhando para o finalzinho desse bloco. De acordo com a Constituição e a jurisprudência do TST, vamos examinar aqui essas alternativas quanto à estabilidade da gestante e a licença maternidade. Se a admissão da gestante se deu mediante contrato de trabalho por prazo determinado, a gestante não tem direito à estabilidade provisória. Isso aqui está errado, de acordo com a atual redação da súmula 244 do TST, item 3. Bacaninha? B. Caso o empregador desconheça o estado gravídico da gestante, ela não terá direito à indenização decorrente da estabilidade após a cessação do auxílio doença acidentário. Isso aqui também está errado, né? Item 1º
da súmula 244 do TST, confirmado, constitucionalidade confirmada pelo Supremo, tá? No sentido de que basta a anterioridade da gravidez, né? Pouco importa se ele tinha ou não ciência do estado gravídico. Letra C. A CF prevê a duração de 180 dias para licença gestante. Né? Não, amigos, para licença gestante, a duração é de 120 dias como regra. Tá bem? Há situações na legislação em que o prazo é de 180, tá? Mas na Constituição Federal, se a gente vai lá no artigo 7º da Constituição Federal, a gente vai ver que a duração é de 120 dias. Na letra D, dada a garantia de emprego à gestante, ela pode ser reintegrada, mesmo após 2 anos da extinção do contrato de trabalho. Tá? Isso aqui está errado. Bem? Porque ela só é reintegrada se for até 5 meses após o parto. Tá? Mais do que isso, ela não será mais reintegrada, ela receberá apenas indenização, salários e demais direitos. Belezinha? Letra E. Passado o período de estabilidade, garante-se a estabilidade, garante-se a gestante os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade, mas não em reintegração. É isso aí. Acabamos de comentar a letra E, o nosso gabarito. Beleza? Muito bem, mais uma última questão aqui. Entre as medidas de proteção ao trabalho da mulher, especificamente em relação à proteção à gravidez, maternidade, licença maternidade, sobre ela é incorreto afirmar. Vamos lá. Durante a gravidez, a empregada tem direito à dispensa do horário pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas. E demais exames complementares. Isso aqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Lembre-se que é desse número cabalístico. 6 consultas médicas lá do pré-natal, pelo menos. Bem? B. Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 dias de licença. E isso aqui está correto, né? Tanto faz se o parto é antecipado ou não, ela tem direito aos mesmos 120 dias de licença como regra geral. Beleza? C. Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em 4 semanas cada um, mediante atestado médico. E isso, meus amigos, isso aqui, este é o erro, né? Essa é a alternativa errada da questão. Por quê? Podem ser aumentados em 2 semanas cada um, tá? Nos termos lá do artigo 392 da CLT. E não são 4 semanas cada um, são 2 semanas cada um. Beleza? Então, se a letra C está errada, ela é o nosso gabarito. Tá? A letra D diz que a empregada deve notificar o seu empregador mediante atestado médico da data do início do afastamento, ali da licença maternidade, até entre o 28º dia antes do parto e o próprio dia do parto. Isso aqui está correto. Está lá no 391 da CLT. É garantida à empregada durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos, a transferência de função, quando as condições de saúde assim o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. Isso aqui também está correto, né? A gente comentou também esse dispositivo constitucional. Legal? Para a gente já fechar aqui, uma última observação. Várias dessas regras que nós estamos comentando aqui com vocês, elas não podem ser objeto de negociação coletiva tendente a reduzir ou suprimir esses direitos aqui. Legal? Olhem só o que consta aqui do artigo 611b da CLT, inciso 30. Constitui objeto ilícito de convenção ou acordo a supressão ou redução dos seguintes direitos. Tá? E aí vem aquelas disposições previstas lá no 373A da CLT, a gente viu que era vedado publicar anúncio discriminatório, discriminar ali remuneração, exigir teste de gravidez, tá? Então todas aquelas normas contra a discriminação da mulher, tudo isso não pode ser nem suprimido nem reduzido por meio de negociação coletiva. Os limites de força da mulher, 20 e 25 quilos. Tá? As regras relacionadas à licença maternidade, lá no 392,
No 392A e nos 394, que diz respeito ao rompimento de compromisso por mulher grávida. O 394A, aquele entendimento do Supremo, afastamento automático da gestante e da lactante de atividade insalubre. 395, repouso, 2 semanas de repouso remunerado, em caso de aborto não criminoso. 396, até que a criança complete ali os 6 meses de idade, 2 descansos dentro da jornada de trabalho de meia hora cada um para a amamentação do filho, né? E o artigo 400, que diz respeito à estrutura do local para amamentação, né, com copa, sala para higienização, enfim, também existem lá algumas regrinhas específicas na CLT sobre isso. Tá bem? Então, tudo isso são direitos infensos à negociação coletiva tendente a reduzir ou suprimir. E para a gente fechar aqui, amigos, rápida revisão sobre tudo isso que nós comentamos. Vem aqui comigo na tela, olha só, quando o assunto é proteção à maternidade, a gente tem que se lembrar da licença maternidade em regra 120 dias, tá? Esse é o prazo que consta da Constituição e também da CLT. A empregada deve notificar o seu empregador por meio de atestado médico entre a data do parto ou até 28 dias antes. É possível que esses períodos de repouso sejam dilatados em até 2 semanas cada por meio de atestado médico, né? E essa licença maternidade terá direito a empregada que dar à luz a uma criança ou também que adotar uma criança. Terá direito também à transferência de função, né? A empregada que estiver gestante, né? Quando as condições de saúde assim o exigirem, né? De maneira mais ampla, sendo assegurada a retomada da função anteriormente exercida. Se ela laborar em atividade insalubre, seja gestante, seja lactante, segundo o Supremo, em qualquer grau de insalubridade, ela deve ser automaticamente afastada. Havendo aborto não criminoso, 2 semanas de descanso remunerado. Tá legal? No caso da estabilidade da gestante, o que é importante você conhecer? Bote um asterisco, aqui o assunto é sério, galera. Estabilidade dura desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá? Inclui também o empregado atualmente que adota a criança, né, a partir ali da concessão da guarda provisória para fins de adoção. Segundo o TST, súmula 244, inclui as contratadas por prazo determinado. Artigo 391A, alcança a confirmação da gravidez durante o período do aviso prévio, não alcança, segundo o TST, as trabalhadoras temporárias, lá da Lei 6.019, e tudo vai depender do momento da decisão judicial, se haverá ou a reintegração ou o pagamento de salários e demais direitos, né? O primeiro durante ainda o período de estabilidade e salários se a decisão sobrevier já após o fim do período de estabilidade. Bacana? Outras regras protetivas aí relacionadas ao trabalho da mulher, temos os limites para carregamento de peso, 20 e 25 quilos, exceto se houver ali o carregamento por meio de tração mecânica, tá? E direito, né? As empregadas têm direito a creches no local de trabalho, desde que exista ali naquele local 30 ou mais empregadas com mais de 16 anos de idade. Tá bem? Que é a grande regra geral, né, do limite de idades ali para o trabalho. Então, neste caso, estas creches, né, que serão obrigatórias nessa situação específica, 30 ou mais empregadas, elas devem ter um local apropriado para a guarda dos filhos no período de amamentação, tá? E essas creches, segundo o artigo 400, elas devem ser compostas por um berçário, por uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e ainda uma instalação sanitária, né? Leia-se ali sanitário, um lavabo, para que a empregada ela possa ali fazer a sua higienização, tá bem? E com isso a gente encerra aqui os nossos comentários sobre o trabalho da mulher ou sobre a proteção ao trabalho da mulher. É importante que você fique atento, né, a todos esses detalhes que nós comentamos, tá? As principais regras seletistas e principalmente entendimentos do TST quanto à estabilidade da gestante. Aqui a gente realmente encerra. Obrigado aí a todos pela presença, né, pela atenção.